A verdade de cada um. Caroline! Caroline! Ô, Caroline, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu posso te contar um segredo? Eu vou te contar um segredo. Mas você vai ter que jurar que você não vai contar pra ninguém. Tá bom? Tá? Pode contar. Nós somos muito amigas mesmo, né? Uma não tem segredo com a outra. Pode sim, Márcia. Tá, eu prometo pra você. Eu não conto pra ninguém. Caroline, mas você jura? Eu juro. Eu juro. Eu fiz até aquele juramento que as crianças fazem, cruzando assim os dedinhos, beijando os dedinhos. Sabe, meu amigo, aquela foi uma conversa com a minha melhor amiga, Márcia. Mas era uma conversa que ia mudar a minha vida por completo. Ia mudar a minha vida de uma maneira total. Carol, às vezes ela me chamava de Caroline, às vezes me chamava de Carol. Carol, você vê a minha mãe e a sua mãe, elas não vivem de cochichos por aí, conversando baixinho uma com a outra? Você tem razão, é verdade. Elas, assim como nós, também têm os segredos dela. Mas eu ouvi um dos segredos delas e eu quero te contar, Carol. Afinal de contas, você é a minha melhor amiga. Eu e a Márcia, para que vocês entendam, nós tínhamos a mesma idade. E naquele momento ainda a inocência imperava em nós. Nós tínhamos 10 anos. Éramos vizinhas desde uma vida inteira. Então a minha mãe e a mãe dela, a Dona Maria, também eram muito amigas. Conta, Márcia. Você está me deixando curiosa. O que foi? Vou te contar agora. Escuta. Eu ouvi a sua mãe falando para minha mãe que Carol não é filha da Dona Vitória, que a Carol foi adotada quando era nenê. Eu fiquei boquiaberta, estupefata, passada, porque a Carol, de quem ela falava, afinal, quem era? Aí eu peguei o dedinho indicador, voltei para mim e mostrei assim, como a perguntar para a Márcia: mas a Carol que você está falando sou eu? Sabe quando você volta assim um dedinho para você própria, mas em silêncio, sem dizer nada? Aí eu bati aquele dedinho indicador no peito assim, como a querer uma confirmação. Tipo, né? Sou eu? Eu não falei, mas bati o dedinho. É você. É você, Carol. É você mesmo. Você foi adotada, Carol. Você não acha... Sei. Você não acha bom? Enquanto ela falava, enquanto a Márcia falava agora, eu não conseguia responder mais absolutamente nada. Porque aquilo caiu na minha vida de menina, feito uma bomba em cima de mim. Eu não acreditei. Eu achei que a Márcia, desta vez, apesar de ser a minha melhor amiga, ela estava inventando, ela estava criando uma história, era uma fantasia dela. Não é possível que a minha mãe não me falaria uma coisa dessas. Meu juramento com ela, eu esqueci que beijei os dedinhos, esqueci que eu jurei. Meu juramento com ela acabou naquela hora mesmo. Eu saí correndo, foi a minha atitude. Eu saí correndo, desci aquelas escadarias que tinha na minha casa, eu nem sei como, pulando os degraus. Quando eu entrei em casa esbaforida, a primeira coisa que eu fiz foi: mãe, eu cheguei assim esbaforida, mãe, é verdade, mãe, que eu não sou sua filha?
Eu lembro muito bem que quando eu falei isso à minha mãe, ela até derrubou um balde de feijão no chão. Ela não esperava por aquilo e foi uma sujeirada só de feijão. Ela ainda brigou comigo. Olha o que você me fez fazer, Carol, menina boba, chata. Mãe, responde. Eu não sou sua filha, mãe? A minha mãe olhava para o feijão como uma maneira de disfarçar. Sabe quando a pessoa não tem resposta? A pessoa foi pega no flagrante, a pessoa não tem o que falar. Então ela olhava para aquela sujeira do feijão, como a dizer: puxa, olha o que você fez, agora eu vou ter que limpar. Era tudo mentira, era um subterfúgio, era uma tentativa de sair daquele assunto, era fingir que aquele assunto não estava existindo, porque ela não estava preparada para o tipo de pergunta que eu fiz, ela não tinha uma resposta. É verdade, mãe? É verdade. Aqui nesse instante eu quero dar uma pausa na minha carta, porque eu preciso fazer uma observação sobre o que eu penso sobre a adoção. Acho talvez um dos atos de caridade mais bonito que um ser humano pode fazer com outro. Mas nunca minta para o seu filho. Nunca minta. Desde que ele possa ter já uma idade de compreensão, vai, mesmo que aos pouquinhos, preparando o coração dele, falando com ele, se abrindo com ele. Esse tipo de verdade é super importante. Não minta. Mesmo quando for um bebê, mesmo quando for um bebê, de vez em quando o chame: ah, meu filho amado, meu filho do coração. Comece a usar uma frase desse tipo. Eu sei o que uma mãe adotiva ama o seu filho. Eu sei que um pai adotivo ama o seu filho. Mas comece a preparar. Ah, meu filho do coração. E um dia, quando essa pergunta vier à tona, por que filho do coração? Aí você explica. Porque a dor de uma criança descobrir é muito pior. Vocês não podem imaginar quanto. Eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos e vocês não podem imaginar o que eu sofri. Quando meu pai chegou em casa, a minha mãe, na hora do feijão, não estava preparada para aquela resposta tão completa. Mas ela deixou no ar: eu vou falar com você, eu e seu pai, tá? A gente vai conversar com você. Sabe quando a pessoa enrola assim? Ela queria dizer que tá, assim, concordando que eu não fosse talvez mesmo filha dela. Quando meu pai chegou em casa, a minha mãe o procurou e contou para ele, e contou para os meus irmãos, porque nós éramos 5, 3 irmãos mais velhos, 3 mais velhos que eu e uma irmã mais nova do que eu. Mas aí ela, meu pai, e aí os irmãos também, ficou a família, né? Eu fiquei sabendo naquele dia que aquilo que a Márcia me contou como uma fofoca, como um segredo, ela não estava criando, ela não estava inventando. De fato, eu era filha adotiva. E quanta coisa veio à minha mente naquela hora da revelação, naquele momento. Por isso que eu não conseguia entender a razão, o motivo, o porquê daquela diferença de tratamento para comigo. Aí você começa a valorizar tudo. Aí você começa a valorizar tudo. Aquele beliscão, aquele puxão de orelha, aquela bronca, aquele grito, tudo isso começa a pesar na cabecinha da criança. Tudo isso era porque eu sou adotiva. Entendeu? Você começa a dar valor a tudo isso. Você começa a ressaltar tudo isso. E agora eu entendia tantas coisas, meu Deus. Com a cabeça mais fria, eu comecei a entender tudo o que se passava comigo naquela casa. Eu sempre achei que não era normal. A minha mãe não me tratava exatamente igual a caçulinha, porque eu disse a vocês que nós somos 5, 3 mais velhos. Eu seria a 4ª filha, mas havia uma 5ª caçula. E aquela caçula era diferente. Eu não sei, a minha mãe era muito extremamente carinhosa com ela.
agora ficava claro para mim a razão. A minha mãe contou-me como foi a minha adoção. Ela queria muito ter uma filha. E como nas 3 gestações primeiras dela vieram homens, ela resolveu atender ao pedido do meu pai. Meu pai, ele tinha um amigo de trabalho que passava necessidade. E esse amigo de trabalho do meu pai já tinha 3 filhos. E eu era a caçulinha. E meu alimento, segundo mamãe me contava agora com meu pai, meu alimento naquele momento como bebê era água com açúcar. Porque a minha mãe biológica, ela não tinha leite. O leite secou. Então eu estava doente. Eu nem parecia que tinha 8 meses. De tão magrinha, mamãe falou que eu era pele e osso. Daí eles combinaram e foram me buscar. A minha mãe me disse que o meu pai me pegou com o paletó dele, porque nem as roupinhas eu tinha. Nem as roupinhas eu tinha, aquelas que eu tinha, de tão velhinhas, não daria, aquela roupa não daria para me trazer. Eu não sei se é de tanto eles contarem essa história que ficou na minha mente, eu sendo retirada daquele berço e sendo envolvida no paletó do papai. Você acredita que eu lembro da cena? Eu vejo a cena. Imagine, deve ser de tanto falarem mesmo. Eu tinha 8 meses. O que uma criança de 8 meses tem condição de lembrar? De absolutamente nada. Mas de tanto falar, a cena ficou tão marcada, que eu vejo a cena, eu me lembro dela. Como se isso fosse possível. Eu parece que chego a sentir o cheiro do meu pai adotivo naquele paletó. Até isso. Parece que eu sinto o cheiro dele naquele paletó. Estranho, né? Como a cabeça humana é complexa. Muito estudo. Precisa de muito estudo. A vida foi seguindo o seu rumo. Eu crescendo. Quando eu estava com 3 aninhos, a minha mãe, aí contando a minha história, quando eu estava com 3 aninhos adotada, aí a minha mãe ficou grávida. Nasceu a menina que ela tanto sonhava ter. E a minha vida começou a se transformar. Porque o carinho que minha mãe dava a mim, ela foi dedicando todo a minha irmã. Ela transferiu, houve uma transferência. Eu não sei se é possível vocês entenderem isso, mas sabe, eu era até 3 aninhos, eu era a princesinha, o amor, mas aí nasceu a menina que ela queria mesmo, de verdade, nasceu do ventre dela. Então ela transferiu aquele querer bem, aquele amor, tudo para a bebezinha, tudo. E eu com 3 aninhos de idade, eu fui sendo deixada de lado. Calma. Não me julguem como uma filha ingrata. Antes do tempo, pelo menos, ainda não. Aqui vem a parte que eu considero muito importante da minha história. Muito importante da minha história. E eu quero relatá-la com o máximo de responsabilidade para que vocês possam ouvir e, quem sabe, até depois me ajudar. Eu tinha 3 irmãos homens, e tudo que eu vou contar começou e permaneceu dos meus 5 aos meus 7 anos. Um dos meus irmãos, o do meio, ele tinha 16 anos quando ele começou a me tratar diferente. Era um carinho que eu, com 5 aninhos, eu não entendia bem o que era aquilo. Eu era uma criança. E ele, com 16, os hormônios, num menino com 16, nossa, os hormônios estão em polvorosa. Então ele, com 16, ele começou, sabe, ele começou a me tocar. Quando a minha mãe saía para trabalhar, aí ele vinha, aí ele começou a me tocar nas partes íntimas. Por favor, eu não quero entrar em detalhes, até porque isso ainda me machuca muito. Toda vez que eu vou abordar esse assunto, vem a lágrima,
vem a lágrima. Eu começo a chorar. Isso me machuca muito. Eu lembro que isso ficou, ainda mais para uma criança, uma eternidade aquilo. Aquilo ficou por bastante tempo. Eu só não sei precisar para vocês quanto tempo, mas eu me lembro muito bem que ele fazia isso quando não havia ninguém na minha casa. Mas aí ele parou de fazer isso comigo. Quando eu tinha meus 10 anos, exatamente na época que eu descobri que eu era filha adotiva, 10 anos, naquela conversa com a Márcia, né? Eu acredito que ele tenha parado exatamente porque agora eu sabia que eu era filha adotiva. Por medo, talvez. Então eu imagino que começou com 5. Eu teria 5 ou 7. Às vezes eu me perco nisso. Eu teria 5 ou 7. Foi por aí. Só sei que ele parou quando eu tinha 10. Mas o meu drama não parou. E aí, o mais terrível de todos. Meu pai adotivo, meu próprio pai. O homem que me pegou com o paletó. O homem de quem eu lembro do cheiro dele do paletó quando me pegou lá. Eu tinha 8 meses. A cena que eu consigo ver, não sei porquê. Um dia, eu estava lavando louça, eu subia numa lata, daquelas de 20 litros, eu subia para dar na altura da pia. Porque eu era pequena. Eu ainda era pequena com os meus 10 anos. A minha mãe trabalhava das 13, minha mãe estava das 13 até as 10 da noite, das 13 às 22. Então, eu ali com 9, 10 anos, lavando a louça. Inclusive, eu já ia adiantando o jantar, você acredita? Limpava a casa. Tudo isso eu fazia. Tudo isso eu fazia. Tudo isso eu já era responsável. Um dia, meu pai chegou embriagado. Ele chegou bêbado. Carol, ô Carol, Carol. Você tá em cima da lata, né, Carol? Carol, 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 Carol. Meu pai veio com aquela cantoria de bêbado, assim por trás. Ele me abraçou. Eu achei estranho o abraço e o comportamento dele, mas eu já sabia o que era. E sabia também que era errado. Tanto que eu tinha pavor. Eu tinha muito medo, mas eu passei a ter medo principalmente... Oh, Carol, silêncio, boca... Sabe o que é boca de siri? Boca de siri? Boca de siri. Siri, tá? Silêncio. Como eu tinha medo dele, principalmente quando ele vinha da rua bêbado, eu sabia que ele fazia isso comigo. Ele abusava de mim. Porque eu era filha adotiva. Porque com a minha irmã, aquela mais nova do que eu, aquela caçulinha, com ela ninguém mexia. Ela era um bibelozinho, ela era a princesinha. Mas comigo, até o meu próprio pai... Silêncio, boca de siri, tá? Com esses abusos, eu confesso a vocês, eu praticamente não tive a minha infância. A minha infância foi destruída. E quem está me ouvindo, quem está acompanhando a minha carta, se foi abusada com essa idade, dirá a mesma coisa que eu. Não existe infância. Destruíram a minha infância. Foi destruída. Na escola, eu era péssima.
Eu não conseguia me concentrar. Eu não era burro, eu nunca fui. Mas as pessoas começam inclusive a me chamar de burra, porque eu não conseguia me concentrar e eu ia mal na escola. Agora, eu me encontrei mesmo, fui no trabalho. E no trabalho eu comecei muito cedo. Mas o trabalho era o meu refúgio, a minha fuga daquele lugar. Só que o fantasma do abuso que eu sofria, esse fantasma me perseguia. E era um martírio para mim viver aquilo tudo. Eu agora já era uma mocinha. As pessoas disseram que eu fiquei linda. O meu jeitinho, os meus olhos claros. Dizem que eu era tão linda, tão linda. Os meus olhos claros, a minha pele, ela é mais clara de fato. O cabelo. 13 anos eu trabalhando. Eu não aguentei mais, porque estavam fazendo coisas muito erradas comigo. Então eu voltava do trabalho e lá vinha meu pai pro meu lado. Eu não aguentei mais. Às vezes eu até não me perdoo por isso, porque já estava na hora de eu tomar uma atitude. 13 anos. Eu já deveria ter dado um basta naquela situação. Meu irmão havia parado, mas o meu pai ainda não. Quando eu passei de fato, com 13 anos, a compreender o tamanho do abuso que eu sofria, o que de fato era aquilo, aí eu comecei a ter voz ativa com meu pai. Sabe, quando eu chegava do trabalho, Carol, vem cá, seu povo, boquinha de siri, vem cá. Vou não, ó, escuta aqui. Se o senhor continuar com essas coisas comigo, eu vou contar tudo pra mãe. Ela vai saber tintim por tintim. Eu vou dar detalhes, eu vou contar tudo pra ela. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Você pode. Você lembra aquela festa que você quer ir? Ó, vem cá. Você vai na festa. Ó, e eu ainda vou te dar um dinheirinho pra você não passar nenhum tipo de vontade lá. Ó, você vai na festa e vai levar aqui um dinheirinho do pai. Tá bom? Tá bom? Ele começou a ficar com medo e claramente ele começou com essa coisa de querer me comprar. E o pior é que eu me deixava levar. E comecei depois, inclusive, de maneira errada, totalmente errada, até usar isso. Quando ele não queria me dar alguma coisa, eu vou contar. Bastava eu dizer, eu vou contar. E tudo se facilitava, tudo saía. Mas chegou. O dia sempre chega, e chegou o grande dia. Chegou o dia da minha liberdade. A liberdade daquele martírio. Porque aquilo me perseguia por onde quer que eu fosse. Eu não conseguia me aproximar de ninguém. Eu achava que todos os homens fossem fazer a mesma coisa comigo, abusar de mim. Eu tinha que me libertar daquilo. Chamei então a minha mãe. Aproveitei que não havia ninguém em casa. E aí, sem ameaças, eu abri o jogo com ela, contei tudo, dei até detalhes para minha mãe. E mais absurdos ainda eu contei tudo. Contei até que meu pai me obrigava a deitar-me na cama, só para fazer eu pegar no órgão genital dele, que ele me abraçava na pia, especialmente quando ele chegava bêbado, ele vinha com as suas cantorias pro meu lado, ele passava a mão nas minhas intimidades. Eu contei tudo, absolutamente tudo para minha mãe. Sabe quando você se sente aliviada? Contei tudo, me senti aliviada. Mal eu sabia que ao contar uma história dessas, por mais que alivia e aliviou, você fica presa para o resto da vida a alguma coisa.
sei lá, a criança violentada será uma criança assim, marcada. Não tem, é por isso que perdoar pessoas que fazem isso de fato é difícil. Adolescente, adulto, você fica marcado. Você fica com sequelas. Mas eu quero contar pra vocês qual foi a reação da minha mãe. É o mais importante dessa história toda. A reação da minha mãe foi: você fala besteira, você tá inventando uma barbaridade dessa. Você, Carol, você se revela agora uma menina má. Olha, eu vou ser sincera pra você, sabe, Carol? Eu vou ser muito honesta. Eu me arrependo de ter adotado você. E sabe quem fez essa caridade? Foi o coitado do seu pai. Ele que insistiu. Você era um bebezinho doente, magro, ia morrer. Pois o teu pai foi buscar você com o paletó dele. E agora você, desalmada, vem inventar essa história. Ou se poderia ter inventado a história de qualquer um, menos do teu pai, não. O teu pai é o homem mais fiel que eu conheço, respeitador. O teu pai é respeitador, honesto. Fiquei até com pena da minha mãe, mas era uma decepção. A minha mãe, ela não queria acreditar em mim. E eu sabia que aquilo não era uma defesa. Tudo o que eu praticamente já esperava ouvir dela, eu ouvi naquele momento. Como eu já disse, ela era bastante fria comigo. Depois que a minha irmã nasceu, a caçula, ela mudou demais comigo. E ela teve apenas a atitude que, sinceramente, eu acho que eu já esperava. Claro, meu pai negou tudo. Meu irmão, que foi citado, também negou tudo. A minha mãe, então ela falou: vou tirar a prova dos 9, vou te levar no médico. Vou tirar a prova dos 9. Eu vou te levar no médico, Carol. Era assim. E quando o médico me examinou e falou: parabéns, a garota é virgem. Parabéns. A minha mãe só olhou pra mim e deu um sorriso, tipo: tá vendo? Tá vendo como você inventou toda a história? Eu tinha certeza que você tinha inventado. Ela não entendia ainda, ou entendia e fingiu que não entendeu, que o abuso não é só uma penetração. Mas na verdade, nem eu entendia disso. Nem se ouvia falar em pedofilia naquele momento, naquela época. Desde então, eu passei a ser humilhada ainda mais por ela. E agora, a minha irmã, que era o xodó dela e do meu pai, quando ela ficou sabendo que eu havia falado muito mal do meu pai e daquele meu irmão, ela também passou a me humilhar, a minha irmã mais nova. Com o passar do tempo, esse episódio, ele foi ficando esquecido por eles. Foi ficando esquecido por eles. Obviamente que não por mim. Não, jamais por mim. Uma criança, quando sofre um abuso desses, ela fica traumatizada pelo resto da sua vida. Continuei me dedicando ao trabalho. Mais alguns anos se passaram, mais alguns anos seguiram, continuaram. E eu fui seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Todo o meu salário, aquilo que eu ganhava, eu entregava nas mãos da minha mãe. Era o dia que eu mais gostava, porque nesse dia ela me tratava com carinho, preparava até algum docinho diferente para mim, porque ela sabia que eu ia chegar com aquele envelope e entregava o envelope inteiro nas mãos dela. Por mais que tivesse acontecido tudo isso, eu ainda tinha muito respeito por eles. E sinceramente, eu tinha agradecimento. É meio louco isso, né? Eu tinha sofrido tudo isso, mas de certa forma eu me achava recompensada. Eu fazia um balanço. Entendeu ou não? Eu fazia um balanço. E nesse balanço
eu achava que os benefícios eram ainda maiores do que os malefícios. Mas, ao meu ver, eu de fato acreditava piamente nisso. Eu só estava viva graças a eles. Eles é que me deram a vida. Eu entendi assim. Lembra no começo da carta? Que eu tinha mais 2 irmãozinhos lá nos meus pais biológicos. Lembram no comecinho da carta que eu falei que eu tinha mais 2 irmãozinhos? Pois é. A pobreza era tanta que esses 2 irmãozinhos meus morreram, faleceram. Então, era para eu estar morta também. Não era para eu estar mais aqui. Esse agora era o meu pensamento. E por isso que eu digo, e digo mesmo, que eu sou agradecida pelo meu pai, eu sou agradecida pela minha mãe, eu sou agradecida. E vou dizer uma coisa que é honesta: eu os perdoei. Ficaram sequelas? Ficaram. As sequelas machucam? Machucam. Está sendo difícil para mim colocar isso no papel? Muito difícil. Eu estou chorando? Eu estou chorando. Eu estou chorando, Eu estou chorando, Eu estou chorando. Eu estou chorando. Eu estou chorando porque eu me vejo menina em cima daquela lata de 20 litros arrumando a cozinha e sendo abraçada por trás com malícia pelo meu próprio pai, o homem que foi me buscar com o seu paletó quando eu tinha 8 meses. Como dói. Dói. Mas dói muito. Dói demais. Dói. Mas eu perdoei. Eu não estou mentindo. Eu não posso vir aqui para mentir. Machuca. Mas eu perdoei. Quando a minha mãe biológica, ela era a mesma que me visitava uma vez por mês, quanto a ela, com aqueles barrigudinhos, ela tivera outros filhos depois da morte dos 2 primeiros. E depois da minha adoção, ela teve outros. Ela nunca ela foi assim, bem-vinda lá em casa. E eu não desconfiava de nada, até o dia que a minha mãe adotiva colocou a minha mãe biológica para correr. Acho que ela tinha medo de eu descobrir que eu era filha adotiva. Eu me lembro que ela ia sempre visitar, mas até eu não sabia. E ela colocou a minha mãe biológica para correr. Mas eu cresci. E escondido de todos, eu frequentei, eu descobri onde a minha mãe biológica morava. Aquela mulher que me visitava quando eu era pequena. E eu comecei a frequentar a casa dela. Uma casinha simples demais. Um fogãozinho a lenha. Nossa, quando ela me via, ela era tão carinhosa comigo. A minha mãe biológica. Eu sei que tem gente falando, tá, mas por que ela não ficou com você? Eu sei que tem gente agora questionando, mas é de outra coisa que eu tô falando de amor, de carinho. Ela era tão carinhosa comigo. Ela me recebia, sabe, com tanto amor. Eu queria reencontrá-la. E ela queria reencontrar aquela menininha que levaram daquele berço. Não sei não. Mas a minha mãe biológica, ela nunca soube o que de verdade aconteceu comigo e nem saberá. Nem ela e nem meus irmãos biológicos. Porque eu digo, eles não saberão nunca dos abusos sofridos por mim. Porque esse é um segredo que continuará comigo. Por isso, eu coloquei apenas primeiros nomes nas cartas. Hoje são
todos falecidos já. Todos que eu falo são os meus pais e as minhas mães. Todos, biológicos e adotivos, já faleceram, já morreram. Antes de falecer, a minha mãe biológica, ela me chamou lá na casinha dela, casinha simples, e eu fui lá. Ela sabia que ela estava nas últimas. E ela me confessou que só deixou me levar daquele berço naquele dia porque falaram, aquele senhor que me enrolou no paletó, falou para ela que ia cuidar de mim até eu melhorar, até eu arribar, até eu ficar boa, e depois me devolveria. Mas pediram a certidão de nascimento e ela, inocente, deu, achando que era para me levar ao médico que precisava da certidão de nascimento. E eu nunca mais voltei para ela. Mas ela jamais consentiu. Ela jamais. Você acha, filha? Você acha que eu ia abrir mão de você? Eu não abri mão dos outros. E você não era melhor e nem pior do que os outros? Sei lá. Talvez você tivesse até morrido, mas comigo, não sei. Eu precisava te contar isso para eu poder morrer em paz. Me despedi dela. Acabei me casando muito cedo, sabe? Com 18 anos. Mas vou dizer uma coisa para você, dei uma sorte, porque eu casei com uma pessoa espetacular, um homem maravilhoso, um homem muito bom, que mudou inclusive o meu status social. Eu cresci, ajudei-o a crescer e crescemos juntos, vencemos juntos. Hoje sou uma pessoa muito bem situada na vida, talvez pela sede que eu tivesse de dar orgulho para os meus pais, me casando dignamente de véu, de grinalda. Sabe quem entrou na igreja comigo? Foi o meu irmão, o mais velho. Esse sim, foi um irmão de verdade. O meu pai, ele não quis entrar. Para todo mundo, ele dava desculpa. Ela falou umas bobagens de mim. Foi por isso que ele não quis entrar. Ela falou umas besteiras, inventou umas histórias a meu respeito. Mas eu sabia por quê, pai. Você ficou com vergonha. Você não ia conseguir, pai. Você não ia conseguir entrar comigo numa igreja diante de Jesus. Você não ia conseguir, pai. Eu não o crucifico, não. O perdoei. Mas o seu gesto de não querer entrar na igreja comigo, pai, eu sei, você não ia conseguir. Você não ia conseguir me conduzir por aquele corredor da igreja diante de Jesus. Ia pesar demais. Entrei com meu irmão, o mais velho. Hoje, essa história completa 45 anos. Existem sequelas e feridas que nunca vão cicatrizar, que nunca vão sair da minha mente. Por favor, não me entendam mal. Eu sou completamente a favor da adoção, mas tem que ser com sabedoria e responsabilidade, cautela e, acima de tudo, amor, muito amor. Fale. Desde que a criança adotada for um bebezinho, não tem ainda cabecinha para entender, diga: eu te amo, meu filho do coração. E um dia você tem por onde começar uma conversa. Você concorda comigo? Você que está ouvindo? Você que ouviu até aqui? Como eu preciso do teu comentário. Manda aqui nesse canal, a partir de agora, o seu importantíssimo comentário.